Bom, pessoal, a gente parou nesse exercício aqui na aula passada, né? Vamos retomar aqui nele e resolverei aqui a partir da letra A, né? Vamos resolvê-lo todo, tá bom? Então, vamos lá. Um mol de gás NO2 é introduzido em um recipiente de 400 ml, inicialmente evacuado, obtendo-se uma pressão inicial P1 a temperatura constante de 300 Kelvin. Então, isso é a situação inicial, não é, galera? Então, observa-se que a pressão do sistema diminui com o tempo até uma pressão de equilíbrio. Então, no equilíbrio, né, a pressão igual a 0,6 P1. 60% da pressão inicial. Então, galera, do início do processo reacional aqui, até o equilíbrio ser atingido, houve uma diminuição da pressão. Isso a gente consegue observar por quê? Porque na reação química, o que a gente tem? A gente tem 2 mols do reagente produzindo 1 mol de produto, certo? Então, a cada 2 mols de gás que a gente junta esses 2 mols para formar 1 mol de um outro gás. Ou seja, a quantidade, né, de mols de gás no meio reacional, ele está o quê? A quantidade de número de mols está diminuindo. Por isso, né, podemos dizer com certeza que a pressão também diminuirá. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, devido à reação de dimerização do NO2. Então, a reação de dimerização está exposta aí na equação química. E ele diz o seguinte: considere R igual a 0,08 atm vezes litro por mol vezes Kelvin e assinale as alternativas corretas. Bom, na letra A ele fala o seguinte, ó, a pressão inicial P1 do sistema. Na verdade, ele fala que a pressão P1 é igual a 120 atm, então a gente tem que verificar isso aqui. Não é, galera? Como é que a gente resolveu esse exercício aqui, esse número 1? Por PV igual a nRT. Porque a gente tinha um gás confinado em um recipiente, né? E esse gás estava a temperatura de 300 Kelvin. A gente tinha aqui quanto, pessoal, de gás? 1 mol de gás. Não é isso? O nosso N aqui, ó, era igual a 1. O R, que é a constante universal dos gases, o enunciado nos diz para usar 0,08. Não é isso? E o volume do recipiente, ele nos diz que é 400 ml, ou seja, 0,4 litros. Então, substituindo esses valores aqui em PV e NRT, que é a equação de Clapeyron, a gente consegue chegar aí no valor da pressão de 61 atm. Né? Olha o P vezes V igual a NRT aqui. E aqui nós temos o quê? Nós temos os valores de cada uma das variáveis. Beleza? Então tá, lembrando que no P vezes V igual a NRT, a nossa temperatura, ela sempre deve estar na escala Kelvin. Beleza? Então vamos adiante. Então achamos que a pressão inicial P1 é de 60 atm, não é? Então tá legal. Agora, pessoal, o item 2 diz assim, ó, a pressão parcial de NO2 no equilíbrio é igual a 12 atm. Então, ele está falando da pressão parcial de NO2 no equilíbrio. A pressão parcial de NO2 no equilíbrio. O que acontece, galera? Qual que era a pressão inicial que a gente tinha, né, no sistema? A pressão inicial. O que eu estou te contando? Eu estou te contando que a gente tem que usar essa tabelinha, porque ela fala do início, o que vai reagir de um lado e formar do outro, que é o durante a reação, e aqui o equilíbrio. Né? Então, a gente sabe que no início de toda reação química nós temos nada de produto. Né? Então, a pressão exercida aqui pelo produto é igual a 0. E no início a gente só tem reagente, não é? Então, a pressão exercida pelo reagente vai ser igual à pressão inicial, P1, que é 60, né, atm. Aí, deixa eu arrumar esse 0 aqui, que ficou esquisito, na verdade. Não é isso? E o que acontece, galera? Se aqui, né, vai formar uma quantidade de N2O4, vai formar uma quantidade X aqui, quanto que vai ser formado, né, quanto que vai ser consumido do nosso reagente? A proporção aqui não é de 1 do produto para 2 do reagente, então se eu tenho 1 no produto, eu terei 2 no reagente. Se eu tenho X no nosso produto, eu vou consumir 2X no nosso reagente. Não é isso? E o que acontece, galera?
eu tinha uma pressão inicial de 60 e dessa pressão de 60, uma pressão de 2x foi consumida. Qual que é a pressão que eu vou ter lá no equilíbrio, pessoal? É o que eu tinha no início, menos o que eu tinha, né, reagido. Ou seja, no equilíbrio eu vou ter o 60, que é a situação inicial, menos aquela pressão que foi diminuída para poder reagir, menos o 2x. Não é isso? E já aqui na situação aqui, ó, do N2O4, eu não tinha nada e produzi uma quantidade X. Se eu não tinha nada no início e produzi uma quantidade X, essa quantidade X é o que eu vou ter no equilíbrio. Beleza? Então, como é que a gente conclui aqui, galera? Né? O que ele falou? Que no equilíbrio, a pressão no equilíbrio era igual a 0,6 da pressão inicial. Olha aqui no enunciado, ó. Observa-se que a pressão no sistema diminui com o tempo até uma pressão de equilíbrio de 0,6 P1. Então, no equilíbrio, a pressão era 0,6 P1 e P1 a gente já viu que vale 60 atm, né? Então, a pressão no equilíbrio é 0,6 vezes 60. Ou seja, no equilíbrio, a pressão era de 36 atm. Entretanto, a pergunta que nos é feita aqui, né, a afirmativa que nos é colocada para colocar como verdadeira ou falsa, ela diz que no equilíbrio a pressão parcial do NO2 é de 12 atm. Então, nós temos a função aqui de achar a pressão parcial do NO2. A gente ainda não achou a pressão parcial do NO2. Quem é o NO2? O NO2 é essa substância aqui, que no equilíbrio apresentou a pressão de 60 menos 2x. Não é isso? Entretanto, galera, quando falamos do equilíbrio, o que a gente tem que lembrar? Que nós temos duas substâncias coexistindo. Nós temos o NO2 que existe ali e o N2O4 que também está existindo. Ou seja, a pressão total no equilíbrio, né? Então a pressão total no equilíbrio, ela vai ser a soma das pressões parciais dos componentes, a soma da pressão do NO2, a pressão parcial de NO2, mais a pressão parcial aqui de quem? Do N2O4, não é isso? Então vamos substituir aqui, ó. Por quê? Porque a gente já sabe o valor da pressão no equilíbrio. O valor da pressão no equilíbrio é de 36 atm. Então vai ficar igual a 36 aqui, e essa pressão vai ser a soma das pressões parciais. A pressão parcial do NO2 no equilíbrio é de 60 menos 2x. Então a gente vem aqui, ó, no lugar da pressão parcial do NO2, a gente escreve 60 menos 2x. E qual é a pressão parcial do N2O4? A pressão parcial do N2O4 no equilíbrio é igual a x. Então, somaremos aqui com x. E aí, galera, fazendo as continhas, a gente vê que o nosso x aqui, ele vai ser igual a quanto? O nosso x aqui vai ser igual a 24, não é? E o que é o x? É a pressão parcial do N2O4, não é isso? Sim, só que nós queremos a pressão parcial do NO2. E o que é a pressão parcial do NO2? A pressão parcial do NO2 no equilíbrio é 60 menos 2x. Então, a pressão parcial do NO2 vai ser igual a 60 menos 2 vezes x, ou seja, menos 2 vezes 24, porque o nosso x é igual a 24. Então, fazendo essa continha aqui, a pressão do NO2 ela é igual a 60 menos 48, ela é igual a 12 atm. Tá bom? Então, isso aqui está o quê? Isso aqui está verdadeiro, né? Porque a pressão, sim, do NO2, ela é igual a 12 atm. Beleza? Temos uma pergunta. João, por que eu não poderia igualar 60 menos 2x a 12? Por que você não podia igualar 60 menos 2x igual
a 12? Porque, na verdade, é o seguinte, Eduardo, que bom que você perguntou, né? Ele diz que a pressão parcial do NO2 no equilíbrio é 12 atm. O exercício ele já nos diz que é 12 atm. O que a gente tem que fazer? A gente tem que testar se essa pressão ela vai ser igual a 12 atm. E o valor, né, que representa a pressão do NO2 é 60 menos 2x. Então, você não pode afirmar, né, que o 60 menos 2x vai igualar a 12. Né? O 60 menos 2x, ele não vai se igualar a 12. A gente até pode afirmar isso, mas isso aí é quando? É depois da gente já encontrar o valor, né, do x. Por quê? Porque quando a gente encontra o valor do x, a gente encontrou o valor do x onde? A gente encontra o valor do x substituindo aqui, ó, na pressão total, porque no equilíbrio, a pressão no equilíbrio é a soma das pressões parciais, né? Então, a gente descobre que a pressão no equilíbrio é essa aqui, 36 atm, porque o enunciado nos diz que ela é 0,6 de P1, 0,6 de 60. O P1 a gente encontrou aqui no enunciado, né, na questão passada, não é isso? O P1 a gente encontra aqui. E quando a gente soma as pressões parciais de cada componente no equilíbrio, a gente consegue encontrar o valor de X. Então, o X é aquilo, né, que substituiremos na expressão 60 menos 2x para encontrar o valor, né, do NO2. Tá bom, Eduardo? Eu não sei se você entendeu, né? O que acontece, né? A gente tem que montar a expressão aqui o seguinte, ó. Usando os dados do enunciado, ele diz que a pressão no equilíbrio, né, que a pressão no equilíbrio, ela é 0,6, ela é 0,6 da pressão inicial. E a pressão no equilíbrio vai ser a soma da pressão parcial de NO2 com a pressão parcial do N2O4, certo? Essa pressão parcial a gente descobre aqui, ó, que ela é 60 menos 2x, e a pressão parcial aqui do N2O4 equivale a somente x, tá bom? Então tá jóia. E aí, galera, vamos aqui, né, para o item 04. Ele diz, ó, a fração molar de N2O4 no equilíbrio é igual a 0,5. Galera, o que a gente sabe, né, pela lei aqui das pressões parciais, pela lei de Dalton, que a pressão parcial de um componente, então, por exemplo, a pressão parcial do N2O4, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual à pressão total vezes a fração molar daquele componente. É isso? Então, o que vai ser a fração molar, né? O que é o X do N2, N2O4, não N2O2, né? O X do nosso N2O4, ele vai ser igual à pressão parcial do N2O4 dividido aqui pela pressão total. Beleza? A gente já tem aqui a pressão parcial dele e a pressão total do sistema no equilíbrio, não tem? Então, a fração molar do N2O4 vai ser igual a quanto? Qual que é a pressão parcial do N2O4, galera? A pressão parcial do N2O4 não é X? E o nosso valor de X aqui não é 24 atm? Sim. Então, a pressão parcial aqui do N2O4 é 24 atm. E a pressão total no equilíbrio. A pressão total no equilíbrio, o enunciado nos disse aqui, ó, 0,6 P1. E esse 0,6 P1, ele deu quanto, pessoal? Ele deu esses 36 aqui, ó. 0,6 vezes a pressão inicial. Então, aqui 24 sobre 36. Quanto que dá isso aqui, pessoal? Dividindo todo mundo por 12, vai ficar 2 sobre 3. Isso aqui, pessoal, dá igual a 0,67%. 0,67, não é? Então, a fração molar aqui, ó, do N2O4 não é 0,5. Seria quanto? Seria 0,67. Em porcentagem, é só multiplicar isso aqui por 100. Não é verdade? Aí a gente vai ter que essa fração molar é de 67%.
Beleza? 8. Aí ele diz o seguinte, ó. A constante de equilíbrio Kp para a reação de dimerização do NO2 a 300 Kelvin é igual a 80. Então, galera, o que nos resta agora? Encontrar o valor de Kp, não é? Qual que é a equação que a gente tem? A gente não tem isso aqui, ó. NO2 em equilíbrio com N2O4. E aqui tem um 2 na frente, não é isso? Para balancear a equação? Sim. Então, o que seria o Kp aqui, galera? A expressão de Kp vai ser assim, ó. Pressão parcial do produto. Então, vai ser a pressão parcial do N2O4 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Por que é 1? Olha aqui na equação química, não tem 1 ali? Então, aqui é 1. Dividido pela pressão parcial do NO2. E essa pressão parcial do NO2 é elevado ao quadrado, porque o NO2 na equação química está, né, com o coeficiente 2. Beleza? Então agora é só substituir e encontrar o valor de Kp, né? Qual que é a pressão parcial do N2O4? A gente sabe que a pressão parcial do N2O4 no equilíbrio é X e que este X vale 24 atm. Não é isso? Então, aqui na expressão do Kp, eu vou colocar na pressão parcial, né, do N2O4 o valor de 24. Certo? E a pressão parcial do NO2, galera? A pressão parcial do NO2 é essa aqui, ó. É o 12 atm. Achei aqui, ó, a pressão parcial do NO2 é o 60 menos 2x. 60 menos 2 vezes 24 é igual a 12 atm. Então, aqui a gente vai colocar 12 elevado ao quadrado. Né? Então, o valor de Kp aqui vai ficar assim, ó, vai ficar 24 elevado a 1 é 24, e 12 ao quadrado é 144. Beleza? E o que a gente sabe, pessoal? Que 24 dividido por 144 é um valor muito menor que 1. Então, não vai ser o que? Os 80. O nosso valor de Kp aqui dá 0,167, assim como está mostrado aqui na resolução. Tá bom? Então, este item aqui, 8, ele é fake news. Fiquem atentos. Vamos para o próximo. Aí ele fala o seguinte, ó, a relação entre Kc e Kp para a reação de dimerização de NO2 é dada pela expressão Kc igual a Kp vezes Rt elevado a 1. Então, galera, o que acontece, né? A expressão que relaciona Kc e Kp, de fato, é esta aqui, né? Agora, o que vem a ser este ΔN? O ΔN, ele é igual ao número de mol dos reagentes na fase gasosa menos o número de mol dos produtos na fase gasosa. E a gente olha esse ΔN aqui, ó, na equação química, galera. Por quê? Porque qual que é o número de mol dos reagentes? Olhando para a equação química, o número de mol dos reagentes é quanto? Reagentes, o número de mol aqui é quanto? 2. E o número de mol nos produtos não é 1? Então, o nosso ΔN fica 2 menos 1, não é isso? 2 menos 1, o nosso ΔN é 1. Então, fica RT elevado a 2 menos 1, RT elevado a 1, e fica sendo essa aqui a expressão do Kc. Tá bom, galera? Então, está aí. Queridos, a gente tem essa resolução aqui também, só que eu queria fazer com vocês os exercícios que ficaram para casa, tá bom? Gostaria de fazer com vocês os exercícios que ficaram para casa. Pode ser? Sim? O que vocês acham? De boa. Não quero meio difícil mesmo. Oi, falo de novo.
Tinha um que era meio difícil mesmo, esqueci qual que era, mas não é mais complicado. Os de casa, você fala, Felipe? Sim, eu fiz semana passada, não lembro mais qual que é. Ó, então vamos fazer então os de casa, vamos lá. Esses aqui, pessoal, esse aqui, ó, tentem resolvê-lo por si só, né? Tem a resolução aqui no slide, tá certo? Por que eu fiz essa tabelinha aqui, ó? Porque na tabelinha você coloca os valores iniciais de cada substância. A tabelinha é, na verdade, esses valores aqui, ó. Tá bom? Então vocês tentem aí, no futuro a gente pode tentar corrigir, beleza? Então vou abrir o slide aqui, referente a correção dos exercícios aí do livro, tá joia? Então, só um momentinho. Tchan, 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 tchan. Galera, por gentileza, abram aí na página 18. É na página 18, módulo 8, unidade 10. Tá bom? Página 18, unidade 10, módulo 8, capítulo 17. Tchan, 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 tchan. Aê, galera, tamo aí. Então, galera, o exercício aqui A6, beleza? Vamos aqui para o A6, estamos na página 18, módulo 8, unidade 10, capítulo 17. Né? Estamos aqui, ó, página 18, módulo 8, unidade 10, capítulo 17, exercício sobre equilíbrio químico. Tá bom? Vamos lá, vamos adiante aqui, galerinha. Queridos, olha aqui o que o exercício A6 nos conta. Em um recipiente fechado de capacidade igual a 2 litros, então o volume do recipiente ele nos conta, né? O recipiente ali é igual a 2 litros de volume. Então foram introduzidos 0,3 mol de CO e 0,3 mol de O2. Quando o sistema atingiu o equilíbrio a uma determinada temperatura T, verificou-se a existência de 0,2 mol de CO2 no recipiente. Calcule o valor da constante, né? Então a constante de equilíbrio Kc nessa temperatura, considerando a reação. Então ele nos dá a equação química aqui embaixo e é baseado nela que vamos resolver este exercício. Beleza? Vamos lá, galera. E que a gente tem que saber o seguinte, né? A gente tem que saber o seguinte, que Kc, como é que ficaria a expressão? Kc é a concentração de produtos elevados aos seus coeficientes, dividido pela concentração de reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar a concentração de produto e reagente para substituir a expressão do Kc e aí fazer a continha e chegar no resultado da constante de equilíbrio. Então, galera, a gente precisa montar uma tabelinha. Por quê? Porque na tabela a gente consegue manipular os valores iniciais de produto e reagente e chegar no valor, né, das concentrações lá no equilíbrio. Quer ver? Vou montar com vocês a tabelinha aqui. Desse exercício eu nem coloquei tabelinha pré-montadinha, para montar juntinho com vocês e vocês entenderem como é que é o processo. Tá bom? Então, galera, olha aqui. O que você vai fazer? Você vai montar 3 colunas e 3 linhas. Aliás, 3 linhas principais. Quais são as linhas? É uma linha que diz respeito ao início. Uma segunda linha que vai indicar o que reage nos reagentes, ixi, aqui ficou ruim o reage, hein? Reage nos reagentes e forma nos produtos, certinho? E o que vai sobrar depois que reagiu de um lado e formou do outro, o que vai sobrar, né, desses componentes no equilíbrio. Beleza?
Então, vamos lá. Então, agora, pessoal, a gente vai passar linhas aqui, ó. Passa uma linha aqui, passa outra linha aqui e passa outra linha aqui. Certinho? E agora? Agora você vai montar as colunas. E cada coluna vai ser referente a um reagente e a um produto. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa coluna aqui para o CO, essa segunda coluna aqui agora para o O2 e essa terceira coluna aqui para o CO2. Tá bom? Olha os caras falando aqui, ó, professor, é uma matriz RJ 3x3. Muito bem, é uma matriz quadrada. Matriz é a mesma coisa que uma tabela, né, galera? Então vamos lá, queridos, vamos preencher aqui com os valores que o enunciado nos conta. Olha como é que é o preenchimento dessa tabela aqui, galera. Então ele falou que inicialmente, né, em um recipiente fechado com 2 litros de capacidade, foram introduzidos 0,3 mol de CO2, de CO e 0,3 de O2. Então aqui, ó, no início eu vou colocar as quantidades iniciais, não é isso? Então quanto que eu vou colocar aqui, ó, para o CO? Para o CO eu vou colocar 0,3 mol. Então 0,3 aqui. E para o O2? Para o O2 eu vou colocar também 0,3, porque é a quantidade que o exercício nos contou que ele adicionou no meio reacional. Então aqui 0,3 também. Certinho? Legal. Aí ele fala o seguinte, ó. Quando o sistema atingiu o equilíbrio, quando ele atingiu o equilíbrio, estamos falando agora do equilíbrio a uma temperatura T, verificou-se a existência de 0,2 mol de CO2. Galera, você que está aí de fone, em qual lugar aqui, ó, da nossa tabela que a gente vai posicionar esse valor aí de CO2? Então, de novo, né, quando o sistema atingiu o equilíbrio a uma determinada temperatura T, verificou-se a existência de 0,2 mol de CO2. Onde você vai colocar esse 0,2 mol de CO2 aí, cidadão? Na segunda e na terceira linha. Galera, esse valor especificamente, falou bem, Felipe, ele não está falando do valor do equilíbrio? Então é no equilíbrio. Então você vai vir aqui, ó, para o equilíbrio, e vai vir na coluna do CO2, não é isso? Ó, na coluna aqui do CO2. Então o equilíbrio na coluna do CO2 é aqui nessa posição, ó, 0,2 mol. Beleza? Aí ele diz aqui, continuando, né, calcule o valor da constante Kc. Queridos, a gente ainda precisa encontrar os valores aqui, ó, de CO no equilíbrio e também de quem? E de O2, não é? Então agora vamos preencher a tabela aí com os valores restantes. Vou até mudar a cor do pincel aqui. Do pincel, sim, né? Da caneta, vocês me entenderam. Queridos, vamos lá. No início, a gente tem quanto de produto? Responde aí, responde. No início, a gente tem quanto de produto? 0. 0, falou bonito. Então a gente vai colocar quanto aqui nessa coluna? Coloca um 0 ali, professor, exatamente, porque a gente não tinha nada de CO2, não é isso? Galerinha, lá no equilíbrio não apareceu uma certa quantidade de CO2? E de onde é que surgiu essa quantidade de CO2? Essa quantidade de CO2 que apareceu, que é um produto, né? Essa quantidade foi formada no meio da reação. Então, galera, onde é que a gente coloca de novo esse 0,2 aqui? Esse 0,2 é a quantidade que forma, não é, pessoal? Porque ele apareceu no equilíbrio, só pode ter surgido no meio da reação, durante o processo reacional. Então, é aquilo que foi formado, ou seja, aqui, né, no que forma de CO2, a quantidade é de 0,2. Agora, galerinha linda, espertos, essa quantidade, as quantidades da coluna, da linha do meio, que é o que reage e forma, essas quantidades elas obedecem à proporção estequiométrica da equação. Né? A proporção é de 2 de CO2 para 1 de O2 para produzir 2 de CO2. Não é isso? Então, as quantidades de CO2 e de CO, elas são equivalentes, porque a proporção é a mesma. Se aqui é 2 para 2, a quantidade vai ser igual. Se aqui, então, eu tenho 0,2,
aqui eu também terei 0,2 que vai ser consumido de CO. Beleza? Por quê, professor? Mais uma vez, porque a proporção entre o monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono, a proporção entre eles é a mesma, é de 2. Não é isso? E onde é que eu achei isso? Pela equação química balanceada. A proporção entre eles é de 2 para 2. Se a proporção é igual, se aqui eu tenho 0,2, aqui eu também vou ter 0,2. Beleza? E com relação à quantidade de O2 necessária, ele não é metade das demais, pessoal? Ele não é 1 para 2? É 1 de oxigênio para 2 dos outros componentes. Então, a quantidade de oxigênio aqui, né, vai ser igual a 0,1. Por quê? Porque a proporção entre o oxigênio e os outros componentes é de 1 para 2, é metade de oxigênio e o dobro do outro componente, certinho? Então, galera, agora a gente tem que preencher a tabela com as quantidades no equilíbrio. Se no início eu tinha 0,3 de CO e eu consumi 0,2, quanto que vai restar? 0,3 menos 0,2 vai me dar aqui no equilíbrio uma quantidade de 0,1. Não é isso? Por que eu estou subtraindo? Porque o CO ele é um reagente e reagentes são consumidos, as quantidades, né, são diminuídas. E a substância O2 de 0,3 foi consumido 0,1, no equilíbrio teremos 0,2. Certinho, galera? Então, essas aqui são as quantidades. Só que essas quantidades aqui, galera, elas estão em quê? Elas estão em quantidade de matéria mol. E para colocar na expressão do KC, a gente tem que trazer as concentrações, não é isso? Então, eu vou criar aqui uma última coluna que eu vou chamar, uma última linha que eu vou chamar de concentração. Nessa última linha, eu vou colocar as concentrações de cada um dos componentes. Professor, e o que vem a ser essa concentração? Você sabe muito bem que o símbolo entre colchetes assim, ele indica concentração molar, é número de mol pelo volume. Ou seja, a concentração de cada componente aqui vai ser o seu número de mol dividido pelo volume do recipiente, que é igual a 2 litros. O enunciado nos contou o volume do recipiente. Então, muito cuidado para você não chegar aqui nos valores do equilíbrio e esses valores não serem as concentrações, né? Para nós, neste caso, devemos ainda dividir os valores de cada uma das quantidades de matéria pelo volume do recipiente. Então, galera, quanto que fica 0,1, né? 0,1 dividido por 2? 0,1 dividido por 2 dá 0,05. 0,2 dividido por 2 dá 0,1. E 0,2 também dividido por 2, 0,1. Não é isso? Então, galera, agora sim podemos substituir na expressão de KC. Né? O que vem a ser o KC? Concentração de produtos. Quais são os produtos? É o CO2. Não é isso? Então, vai ficar assim, ó, concentração de CO2 elevado ao quadrado, porque o coeficiente do CO2 é 2 na equação química, dividido pela concentração de CO elevado a 2 também, porque aqui a gente tem o 2 como coeficiente do CO, vezes a concentração aqui do O2 elevado a 1. Beleza? Então a gente tem essa expressão. Deixa eu ver quem pergunta. Tá bom, a aula tá terminando, né? Vamos lá. Galera, como é que fica então esse KC aqui? Vamos substituir? Concentração do CO2 no equilíbrio. Concentração do CO2 no equilíbrio é 0,1. Então a gente vai ter aqui, ó, 0,1 ao quadrado. Beleza? E aqui do CO2, galera, concentração do CO2, como é que fica? Concentração do CO2 é de 0,1 também. Então 0,1 ao quadrado, vezes a concentração aqui. Opa, fiz errado aqui, galera. Espero que eu fiz errado aqui.
a concentração do CO não é 0,1. A concentração do CO, ela é aqui, ó, 0,05, né? Então, a gente vai ter 0,05 ao quadrado. Isso aqui vezes quanto? Agora sim, vezes a concentração do O2, que é quanto? 0,1. Não é isso? Sim, é verdade. Galerinha, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode simplificar esse 0,1 ao quadrado com esse 0,1 aqui de baixo, não é? Aí o que a gente vai ter como KC? A gente vai ter como KC 0,1 dividido por 0,05 ao quadrado. Quem que é o 0,05? É o 5 vezes 10 a menos 2. Então, 5 vezes 10 a menos 2, isso aqui ao quadrado. Eu só passei o 0,05 para uma potência de 10, beleza? Então, o que a gente tem aqui em cima, pessoal? A gente vai ter em cima, ó, 10 a menos 1. Porque o 0,1 não é 10 a menos 1? Sim. 10 a menos 1 dividido por 25 vezes 10 a menos 4, não é? Então, o que a gente vai ter, galera? A gente vai simplificar aqui, ó, essas bases 10, né? A gente vai ter assim, ó, 10 a menos 1 e passa o 10 a menos 4 lá para cima. Quando ele passa lá para cima, ele passa ali, ó, mudando o valor da base. Vai ficar, desculpa, o valor do expoente, 10 a mais 4, não é isso? E isso dividido por 25. Então, vai ficar aqui quanto, pessoal? 10 a menos 1 com 10 a quarta, 10 a terceira. Não é isso? 10 a terceira. E isso aqui dividido por 25. Então, quanto que dá o KC aqui, galera? 40. Dá 40, beleza, porque fica 1.000 dividido por 25. Arrasou, Felipe Cabeção. Então, galera, fica sendo esse aí, né, o valor do nosso KC. A nossa aula parece que já está encerrando, já encerrou, não é isso? A próxima aula a gente continua a resolução desses exercícios, beleza, queridos? No mais, valeu, valeu pela aula, muito obrigado, beijos no coração, se cuidem, estou às ordens, viu? Valeu, queridos. Tchau, tchau. Falou, Felipe. É nóis.